The Renal Pathology of IgA Vasculitis, Enoch-Schönlein Purpura. A nefropatia por IgA pode ser considerada uma forma restrita aos rins da púrpura de Enoch-Schönlein. É isso aí, hoje a gente vai fazer um dissecando MF sobre o vídeo 3, mas hoje a gente vai se concentrar sobre a apresentação isolada da forma renal. Então a gente vai deixar a discussão sobre a púrpura de Enoch-Schönlein para um próximo dissecando MF especial. Vamos falar sobre a nefropatia por IgA, doença de Berger. Episodic hematuria that usually occurs concurrently with respiratory or gastrointestinal tract infections. A nefrite lúpica classe 2 ou nefrite mesangial é a única outra doença glomerular em que há intensa deposição de IgA no mesângio, embora possa ser diferenciada da doença de Berger pelos depósitos mais proeminentes de IgG, pela presença de depósitos de C1q, que indica a ativação da via clássica do complemento, o que não ocorre na doença de Berger. A nefropatia por IgA é idiopática na maioria das vezes, sendo uma doença de adultos jovens. Outras vezes é apenas um componente da púrpura de Enoch-Schönlein, que é uma vasculite benigna da infância. Metade dos pacientes apresenta uma elevação considerável dos níveis séricos de IgA. Na verdade, acredita-se que Berger pode se dar a partir de algum descontrole dos mecanismos que produzem a IgA, sendo uma resposta, por exemplo, a algum estímulo que o paciente possa estar cronicamente sendo exposto. Qual é a apresentação e a história natural da doença de Berger? Em 40% dos casos, há hematúria macroscópica, sendo precipitado por algum episódio de infecção das vias aéreas superiores. Nesses casos pode haver dor lombar durante os episódios agudos. Um achado incidental de hematúria microscópica num exame sumário de urina, num paciente, por exemplo, assintomático que esteja fazendo um check-up. Isto ocorre em cerca de 40% dos casos, e em cerca de 10% dos casos existe uma síndrome nefrítica clássica, com hematúria acompanhada de hipertensão arterial e edema. E na minoria dos casos, em cerca de 10%, pode haver progressão para uma síndrome nefrótica, e em menos de 5% dos casos, pode ocorrer uma progressão para glomerulonefrite rapidamente progressiva. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história natural dos pacientes que têm a doença de Berger. Em cerca de 60% dos casos, a doença evolui com permanência da hematúria microscópica e da proteinúria na faixa subnefrótica, intercalada ou não com episódios paroxísticos de hematúria macroscópica, mas com estabilidade de função renal a longo prazo. Em 40% dos casos, a evolução lentamente progressiva para a insuficiência renal. Em 20% dos casos, para rins terminais ao longo de 10 a 20 anos. Raramente, há evolução para a insuficiência renal terminal em menos de 4 anos do diagnóstico. Há uma remissão completa da doença sem complicações futuras para menos de 4% dos adultos. A maioria dos pacientes, então, permanece assintomática após o diagnóstico de doença de Berger, tendo hematúria microscópica frequente e alguns episódios isolados de hematúria macroscópica, muitas vezes acompanhando a evolução de quadros virais, como a gente já comentou por aqui. Os pacientes geralmente permanecem assim por décadas, tendo um risco tempo dependente de desenvolverem insuficiência renal terminal. O diagnóstico de doença de Berger só pode ser estabelecido com 100% de certeza através da biópsia renal, mas a gente usualmente não chega a fazê-la. A gente só faz quando existe proteinúria na faixa nefrótica, proteinúria significativa com mais de 1 grama por dia, sinais de síndrome nefrítica ou mesmo de insuficiência renal. Ou seja, a gente não vai indicar uma biópsia, um exame invasivo, num paciente que só tem uma hematúria isolada. Os pacientes com hematúria isolada, macro ou microscópica, devem ser acompanhados apenas clínica e laboratorialmente. E a evolução a partir do tratamento, como se dá? Há 3 possibilidades para a evolução, e inicialmente a gente vai falar sobre algumas características clínicas que predispõem para uma evolução desfavorável.
idade, quando do diagnóstico, quanto mais velho pior, sexo masculino, creatinina maior que 1,5 no momento do diagnóstico, hipertensão arterial, proteinúria persistente maior que 1 a 2 gramas dia, glomerulosclerose, crescentes e atrofia tubular. E também a ausência de hematura macroscópica. A hematura macroscópica predispõe a uma evolução melhor. People who develop the IgI nephropathy with episodes of macroscopic hematuria usually have a better prognostic. Não é indicado nenhum tratamento específico. Entretanto, para aqueles pacientes que apresentam proteinúria maior que 1 grama por dia, hipertensão moderada ou creatinina maior que 1,5, e também aqueles pacientes que apresentam a biópsia renal, evidências de um prognóstico ruim, por exemplo, o achado de crescentes, deve receber tratamento com corticoides e imunossupressores. Um dos esquemas utilizados é aquele em que a gente usa prednisona na dose de 2 mg por quilo em dias alternados por 2 a 3 meses. E reduzindo-se a dose ao final, fazendo a desmame. E também a gente deve fazer uma terapia com IECA ou BRA em todos os pacientes que apresentam hipertensão arterial ou que apresentam proteinúria acima de 1 grama dia, independente de serem hipertensos ou não.